Representantes de todos os chefes dos executivos estaduais estiveram presentes em reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e autoridades dos três poderes, logo na segunda-feira, após os atos antidemocráticos no Distrito Federal. Para analisar esse momento político em que vivemos, é que conversamos agora com o Reginaldo Lopes, que é deputado federal do PT por Minas Gerais e atual líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, na Câmara dos Deputados. Deputado Reginaldo Lopes, um prazer falar contigo. Eu que agradeço o convite, Ana Rosa, Kaique. Foi um momento histórico, ímpar para a nossa democracia. Um dia após a barbárie, o presidente Lula reafirma a sua capacidade de liderar o país, num chamamento público, e unifica e pacifica o país com a presença de todos os chefes de poderes, como também a presença dos 27 governadores. Um ato muito forte, muito simbólico, contra os golpistas e contra aqueles que não querem a paz, não querem a pacificação, não querem a retomada do diálogo, não querem a democracia prevalecendo e por dentro dela garantindo os direitos individuais e coletivos e permitindo que o presidente Lula, que foi eleito direto pelo povo brasileiro, possa fazer grandes transformações. Primeiro, reconstruindo o Brasil e, no segundo momento, apresentando uma agenda de futuro para o nosso povo, para a nossa gente. Deputado, ainda sobre essa reunião que, graças também a como foi chamada e como foi articulada também pelo presidente Lula, governadores bolsonaristas estiveram presentes e demonstrando compromisso com a democracia, como deve ser, até porque eles mesmos foram também eleitos aí, pela população. E aí a gente pode citar alguns, como o próprio Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e também o Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo. Queria que você comentasse um pouco também sobre essa presença e esse compromisso deles com a democracia, apesar de serem bolsonaristas e estarem ali muito perto de Jair Bolsonaro, principalmente durante o processo eleitoral. Então, Kaique, é hora de unir o país e reconstruir. E cabe à liderança do presidente Lula esta busca permanente do diálogo. E com certeza, a grande tarefa do governo do presidente Lula, mas também a nossa tarefa no parlamento brasileiro, seja na Câmara e no Senado, é construir uma base sólida para fazer os avanços que o povo brasileiro necessita tanto. E, nesse sentido, é fundamental isolar parte dos bolsonaristas que são radicais e hoje agem fora da democracia, com práticas terroristas e com negação dos três poderes e trabalham na perspectiva do golpe. E, lamentavelmente, eu ainda vou um pouco mais além. Infelizmente, o discurso que o Bolsonaro fez durante 28 anos no parlamento e durante seus 4 anos na presidência da República é lamentável. Ele pode ter criado células terroristas no Brasil. Então, nós vamos ter que combater fortemente com o rigor da lei. Então, eu acredito que nós temos que punir todos que participaram diretamente ou indiretamente da invasão dos três poderes, seja participando no núcleo político, ou seja, na inteligência da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, seja na parte militar, ou seja, buscando desmobilizar as forças de segurança pública, ou participando indiretamente, porque teve ali na esplanada alguns militares, algumas forças de segurança pública, ou seja, aqueles que participam do núcleo econômico da tentativa de golpe, aqueles que estão financiando esses ataques, esses vândalos, esses golpistas e esses terroristas. Então, para esses, o rigor da lei. Então, nós temos que agir, temos que punir do ponto de vista criminal, mas também devemos tirar da vida pública
esses marginais, terroristas e golpistas que não acreditam na democracia e menos ainda no papel das instituições da República. Portanto, eu tenho trabalhado e já estudando e elaborando uma ação legislativa para torná-los 20 anos inelegíveis. Eles não acreditam na democracia, não acreditam nos três poderes, nas instituições da República, portanto, não devem poderem participar do processo eleitoral democrático. Mas também nós devemos ter na lei de defesa do Estado democrático que quem ataca a democracia, quem patrocina terrorismo, eles devem ressarcir do ponto de vista material e também simbólico os seus atos de destruição e de prejuízo aos cofres públicos. Portanto, nós precisamos sim agir do ponto de vista criminal, mas também do ponto de vista eleitoral e também do ponto de vista da indenização financeira pelos prejuízos causados na tentativa do golpe no dia 8 de janeiro. Como também, agora, a tentativa de derrubar a quarta torre de energia. Então, nós não podemos admitir. Todos que estão tentando fazer atos terroristas, nós temos que agir com rigor da lei exemplar para que o nosso país não perca essa característica extraordinária da nossa nação e da nossa gente, que é pela paz. A nossa presença interna no país é buscar romper todos os preconceitos. Nós somos uma grande nação, um único povo, na nossa diversidade, na nossa pluralidade, como diz o grande Darcy Ribeiro, são tão plural que nós somos singular, o povo brasileiro, e também da nossa presença externa, que sempre foi para buscar respeitar a autodeterminação dos povos. E, deputado, falando um pouco mais sobre essa questão da união dos três poderes, da unificação em defesa do Estado Democrático de Direito, houve um momento simbólico ali onde representantes do Congresso foram entregar ao presidente Lula a validação do voto do decreto de intervenção federal que foi assinado por ele no domingo. As casas legislativas votaram a favor, balizaram, realmente referendaram esse decreto e houve ali um ato simbólico onde representantes do Congresso entregaram a Lula essa validação, né? Gostaria de ouvir do senhor qual que é a importância dessa interlocução do Legislativo com o Executivo Federal e, quiçá, também das instituições jurídicas do nosso país para que o governo Lula consiga realmente deslanchar aí no seu mandato. Olha, o Parlamento Brasileiro, no dia seguinte, nós reunimos com o presidente Arthur Lira, né, com o presidente da Câmara dos Deputados, numa reunião histórica também, todos os líderes partidários, da base do governo do presidente Lula e de oposição, juntos, num ato de maturidade política, declaramos total apoio ao presidente Lula, às suas ações, aos chefes de poderes e reafirmamos a legitimidade e a necessidade e o acerto na decisão política do presidente Lula na intervenção federal no distrito, no âmbito da segurança pública, porque teve incompetência, né, teve negligência e talvez má-fé, no sentido de não garantir aquilo que é dever constitucional do Distrito Federal, do governador Ibanez Rocha, como também do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Portanto, nós votamos no dia seguinte, à noite, de maneira simbólica, com voto favorável de todos os partidos e seus líderes, reafirmando a intervenção no Distrito Federal, reafirmando a posição correta do presidente Lula, e no outro dia o Senado também o fez da mesma forma, porque o decreto de intervenção precisa ser aprovado nas duas casas, na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, e no dia seguinte, no ato simbólico também histórico, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula, né, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também com o representante do Senado, né, do Rodrigo Pacheco, né, Vital do Rego, nós entregamos ali com a presença de vários líderes partidários, seja da Câmara
ou do Senado, né? Nós estivemos lá presente como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, entregamos para o presidente Lula, né, a aprovação do decreto de intervenção do Distrito Federal. Isso também demonstrou mais uma vez que nós não podemos brincar com golpista. Democracia sempre, ditadura jamais, né? Nós não vamos aceitar. Então, acho que agora, iniciando o ano legislativo, nós precisamos dar continuidade, mais matéria legislativa, que possa isolar parte dos radicais do bolsonarista, parte extremista, esses terroristas, e criminalizar todos aqueles que tentarem brincar com o Estado Democrático de Direito. Deputado, o senhor voltou, né, ao Congresso e mostrou, inclusive, a destruição após os ataques terroristas bolsonaristas lá em Brasília, na sede dos Três Poderes. Eu queria que você trouxesse um pouco do sentimento quando você voltou. Você que está acostumado a lidar e nunca viu, nunca houve, né, nada parecido com o que aconteceu no domingo do dia 8 de janeiro. Queria que você trouxesse um relato do sentimento ao ver tudo destruído e como você mostrou, né, em alguns vídeos também, quando voltou lá, em alguns escritórios dos partidos, inclusive. Olha, Kaique, uma enorme tristeza, porque para além da destruição material, por exemplo, na sala do líder do Partido dos Trabalhadores, não na minha sala, mas na sala de um partido político, de uma bancada que tem presença no parlamento há 42 anos, e naquele mesmo lugar, e quem conhece o espaço da liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, sabe que é muito difícil acesso até chegar lá, tem que ter um conhecimento prévio. Eles não entraram pelo fundo, para aquela parte de vidro, né, que faz ali uma divisa, vamos dizer, com a avenida, né, com a rua, com a Praça dos Três Poderes, mas sim eles entraram pela porta da frente. Passaram por várias outras lideranças, mas eles escolheram a liderança do Partido dos Trabalhadores. Um ato que repete, talvez, o ato nazista, né? Quando eles marcavam as casas dos judeus e depois colocavam fogo e destruíam tudo. Então, um sentimento de muita dor, um sentimento muito triste, né? Eu cheguei na minha sala e documentos eles rasgaram, abriram as gavetas, fizeram 2 fogueiras, né? Uma dentro da sala e outra fora do espaço físico, do passeio da Câmara dos Deputados. Tiveram a coragem ainda de roubar uma bandeira do nosso partido, a bandeira do Brasil, e saírem pelo fundo e tentando ainda criar fake news, dizendo que tinha infiltrados do nosso partido. Uma coisa muito triste, lamentável, mas passado esse sentimento de muita indignação, de muita dor, também vem a reconstrução. Como o presidente Lula está reconstruindo o Brasil muito rápido, nós também iniciamos no mesmo dia a reconstrução do nosso espaço físico, né, da nossa liderança, e no dia 30 de janeiro nós vamos fazer um grande ato de reinauguração do nosso espaço físico, nós vamos reconstruir ali os quadros, um pouco da memória, né, e vamos também, estamos estudando aí lançar uma atualização do livro dos 42 líderes, né, do nosso partido, conta essa história, inclusive um dos mais reconhecidos, né, e mais importante líder da nossa bancada é o nosso atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que exerceu no ano da Constituinte a liderança do nosso partido. Então nós vamos fazer toda esta reconstrução e com certeza nós vamos enfrentar esses nazistas, neofascistas, terroristas, eles não passarão. E, deputado, agora para encerrar nossa conversa que está chegando ao fim o nosso tempo, gostaria só de fazer uma última pergunta ao senhor sobre o papel de cada cidadão e cidadã brasileira que também está indignado com o que aconteceu no dia 8, não só com o que aconteceu no dia 8, com essa escalada de ódio que foi o processo das eleições, o enxame, assim, o enxame de violência que esses apoiadores do Bolsonaro, os bolsonaristas, realizam pelo Brasil. E até o senhor já falou de uma quarta torre, né, que possivelmente foi atacada de energia.
E o cidadão e a cidadã, nesse momento, qual é o papel de cada um de nós? Olha, eu acho que dentro do bolsonarismo nós temos que separar, né, aqueles que não concordam com atos de golpe ou com atos terroristas, né? Então, para aqueles que não concordam, eu acho que é a ampla maioria, devem se reposicionar politicamente. Eu acho que, de fato, é importante para o Brasil ter uma direita tradicional, né, ter um debate sobre convicções do papel do Estado, fazer o contraponto, inclusive ao nosso governo, né, isso é legítimo da democracia, né, não é proibido manifestar contra o governo, não é proibido ocupar a esplanada dos ministérios, mas é proibido sim atacar as instituições da República, é proibido sim atacar a democracia e não reconhecer os resultados eleitorais, é proibido sim fazer uma manifestação onde causa prejuízo simbólico e material à história das instituições. Isso é crime, né? Isso é barbárie, né? Isso é violência, isso é terrorismo. Então nós não vamos aceitar. Então eu espero aí no bom senso daqueles que, como uma parte da população foi enganada pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro, possa se repensar, reposicionar politicamente. E nós vamos juntos demonstrar que nós estamos abertos a esse processo de pacificação, de unificação do país, mas quando um líder que foi ex-presidente da República fica falando muitas bobagens e pregando ódio e preconceitos, isso atrapalha muito a unificação e a pacificação do país. E mais ainda, um ex-líder não pode, um ex-presidente da República, produzir diariamente fake news. Ele, no dia que sai uma pesquisa em relação aos bolsonaristas que não acreditam que o presidente Lula venceu as eleições, ele posta mais um fake news dizendo que tem fraude nas urnas eletrônicas. Nós discutimos isso durante quase 4 anos, há mais de quase 30 anos, não há uma denúncia, não há comprovação. Nós temos o melhor sistema do processo eleitoral do mundo e, portanto, ele ali fica criando e fortalecendo narrativas para criar esses radicais, essa cela terrorista. Isso é muito dramático para a democracia brasileira, para a sociedade brasileira. Isso é contra todos nós. Então, nós vamos ter que combater, temos que enfrentar. Então, nessa perspectiva, nós estamos aí com essa grande missão de isolar esses radicais, construir uma base sólida de sustentabilidade do presidente Lula e um programa que foi contratado nas urnas no dia 30 de outubro. Nós vamos entregar ao povo brasileiro e nós vamos fazer a vida do povo melhorar. O povo brasileiro vai voltar a ser feliz de novo. Tem convicção. E juntos, dialogando sempre com a sociedade, eu acho que todos os meios de comunicação poderão contribuir muito e todo cidadão, né, de bem, aquele que tem realmente compromisso com a família, com os princípios cristãos, defende o país, deve se reposicionar e enfrentar dentro dos seus grupos, seja de grupos de trabalho, grupos de família, de colegas, reposicionar e sempre denunciar que não podemos admitir a mentira e a prática do fake news baseado em ódio contra qualquer um dos brasileiros. Conversamos então com Reginaldo Lopes, deputado federal pelo PT de Minas Gerais, atual líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Muitíssimo obrigado, deputado, por conversar com a gente. Parabéns pela atuação de vocês. Eu que agradeço, Kaique, eu que agradeço, Ana Rosa. Muito obrigado à TV dos Trabalhadores.